Oi, eu sou a Eli e no vídeo de hoje eu vou falar sobre histórias de infância. Sim, eu reuni algumas histórias, na verdade eu reuni duas. Bom, vamos pro vídeo. Bom, em meio a tantas histórias de infância assim que eu tive mesmo bastante histórias, eu reuni duas para falar aqui hoje. E a primeira é sobre o banquinho. Sim, é a história daquele banquinho que eu falei em algum dos vídeos anteriores, que foi arremessado ao meu rosto. Bom, quando nós éramos crianças, eu e o meu irmão, meu pai havia feito dois banquinhos, um para mim e um para o meu irmão. Era um banquinho de madeira na época, mas era um banquinho bonitinho, que meu pai tinha feito e tinha colocado o nome do meu irmão no dele e o meu nome no meu. Nossa, isso é uma coisa óbvia, não. Meu pai fez um banquinho para cada um e colocou o meu nome no banquinho do meu irmão e o do meu irmão no meu banquinho. Nossa, faz muito sentido. Eu sou muito esperta. Nossa, é total sentido isso. Faz muito sentido. Olha na minha cabeça que faz muito sentido. Continuando. Então, em uma tarde, ele teve a brilhante ideia de utilizar o meu banquinho, sendo que ele já tinha o dele. Mas ele resolveu pegar o meu banquinho, bonitinho, e amarrar no alto de uma das árvores que a gente tinha na época aqui no quintal de casa. Bom, como cada um tinha o seu, eu queria o meu banco. Independente de eu ser criança ou não, tipo, pensar, nossa, ela é criança, então dá o banco para ela, porque ela é criança, mas não é por essa lógica. A lógica é que cada um tinha o seu e eu queria o meu. Enfim, ele tava com os dois bancos. Ele tava com o banco dele e o meu, e eu queria o meu banco. Mas como ele não queria me devolver o banco, eu comecei a ficar irritada. Então, de repente, ele decidiu que não queria mais brincar com o meu banco e decidiu devolvê-lo. Isso, na verdade, foi só um modo gentil de eu dizer que ele simplesmente largou o banco de cima do alto da árvore em minha direção. E foi dessa forma que eu ganhei aquela bela cicatriz que eu tenho no meu rosto até hoje. Tipo, ela não fica muito visível em fotos ou aqui mesmo, gravando o vídeo. Mas sim, eu tenho uma cicatriz aqui na face esquerda do meu rosto. Ela não é muito grande agora, porque na época eu era pequena. Na verdade, pequena eu ainda sou, então... Bom, quando eu era mais nova, que eu era menorzinha ainda, eu não tinha esse rosto grande desse jeito. Na verdade, eu não era tão bochechuda na época, mas se não foi o caso. Bom, a questão é que ele simplesmente largou o banco de raiva de eu pedir o banco pra ele e largou o banco no meu rosto. Isso porque ele gosta muito de mim, né? Então, provavelmente ele deve ter pensado que ia ficar bonito uma marca de banco no meu rosto, porque daí eu nunca ia esquecer que eu tive um banquinho. Não, não foi isso não. Ele soltou de raiva mesmo. De tanto ficar pedindo banco, que na verdade era meu pra ele. Mas enfim, né? Eu ainda tô aqui e, tipo, não dá pra perceber muito, então... Não que eu tenha gostado do lance de ter jogado banco na minha cara. Mas eu era criança, eu não sabia o que fazer. E eu não podia revidar, porque, tipo, o irmão mais velho, né? Você vai revidar, ele te bate. Então... Bom, mas aí a minha mãe fez o papel de mãe e ele apanhou da minha mãe. A segunda história é de quando eu tinha 7 anos de idade. Que foi quando eu conheci a minha grande amiga Evelyn. Antes de eu começar a história, eu queria que você não me odiasse pro resto da vida por causa dessa história. Bom, eu estava estudando a primeira série nessa época, ainda se falava primeira série,
que agora se fala primeiro ano, mas... Enfim, eu conheci ela na mesma turma, né? A gente passou a estudar na mesma turma, de primeira série. E depois de estarmos estudando alguns meses juntas, a gente descobriu que morávamos na mesma rua. Sim, a casa dela ficava na mesma rua que a minha, tipo, muito perto, assim. Então, éramos vizinhas, assim, de tempos já, morando perto, mas a gente não sabia. A gente só passou a descobrir porque a gente foi estudar na mesma turma. Então, eu resolvi convidá-la um dia para vir brincar na minha casa. E depois de eu ter feito isso e ela ter vindo na minha casa, eu me arrependi completamente. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas por que? Você não é amiga dela? Eu sou. Mas eu tenho que confessar que foi um pouquinho demorado para eu me acostumar com o jeito dela ser. Bom, quem conhece ela vai entender o que eu tô falando. Vai entender sobre estar comentando o jeito dela. Ela mesma, se assistir esse vídeo, vai entender o que eu tô falando. Bom, mas a questão da história é que ela veio até a minha casa pra gente brincar. E ela deixou eu e minha mãe malucas na época. Primeiro porque os meus brinquedos, a minha mãe organizava todos eles certinhos. Tinha um lugar certinho, assim, pra ficar. Tipo, eu também era organizada. Eu nunca fui de deixar brinquedos espalhados pela casa ou coisas minhas jogadas pela casa. Então, a minha mãe, só que na época, como a gente é criança, a gente ainda tá aprendendo esse mundo de organizar coisas, ter coisas organizadas, ou separar coisas, né? Tanto faz dentro do quarto quanto em outro cômodo da casa. Mas, enfim, a minha mãe, ela deixava tudo organizadinho, tudo certinho. E quando ela veio brincar comigo, ela fez eu tirar todos os brinquedos do lugar. Sim, todos os brinquedos. E o pior é que a gente não brincou com nenhum deles. Ela só fez eu tirar os brinquedos do lugar. Porque na hora de brincar, ela não queria brincar com esse, ela não queria brincar com aquele, ela não queria brincar com nenhum. Passado isso, a gente resolveu andar de bicicleta. As bicicletas na época eram aquelas que tinham as cestinhas. Ainda tem, só que hoje em dia, assim, o pessoal já não carrega mais tanto a cestinha junto na bicicleta. Então, cada uma de nós levou naquelas cestinhas um pacote de bolachas. Daquelas bolachas sortidas. Ela trouxe um da casa dela e eu levei um da minha casa. Tá, a gente começou a andar de bicicleta e dar voltas ali até a esquina da nossa casa e tal. E a intenção de levar as bolachas era que a hora que a gente se cansasse, a gente pararia ali, né, próximo às nossas casas ali e comeria aquelas bolachas. Mas quando eu me dei conta, quando a gente começou a comer a bolacha, eu me dei conta de que ela estava jogando a bolacha fora. Sim, eu disse jogando fora. Do nada mesmo. Eu olhei para ela e de repente ela pronunciava as palavras: "Eu não quero mais essa bolacha. Você quer?" Isso porque eu tava comendo já. Mas mesmo assim, não eram bolachas que ela tinha mordido e não queria mais. Eram bolachas inteiras de dentro do pacote. Pode não parecer engraçado para vocês que estão assistindo o vídeo, mas para mim ainda é engraçado. Muito. Porque eu ainda consigo ver aquela cena. Depois, quando eu voltei para casa e contei isso para minha mãe, eu só me lembro da minha mãe falar: "Mas por que você não trouxe? Isso é um fato simples. Eu não trouxe porque como eu ia adivinhar que ela do nada ia começar a jogar tudo fora? Isso não faz sentido. Isso parece uma coisa de gente louca." Não que eu te ache louca, tá, amiga? É sério, eu não te acho louca. Bom, eu não sei se ela lembra dessa história ou não, mas essa é uma história que fica bem viva na minha memória, porque foi um momento engraçado. E como eu não conhecia muito bem ela na época, eu não sabia o que fazer e muitas vezes eu não sabia como agir diante de situações parecidas com essa. Porque tiveram muitas outras situações engraçadas com ela. O vídeo de hoje foi esse, que eu espero que vocês
tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Me siga nas redes sociais, acompanhe o blog e a página. Se você tiver alguma história engraçada de infância e você queira compartilhar, deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo ou vá direto na página e comente lá o que foi que você fez na infância, alguma história que te marcou na infância, enfim. É isso, até o próximo vídeo. Tchau! Eu me lembrei de uma coisa que eu fazia com a minha prima alguns anos atrás. Na época em que passava aquela novela chamada Clone, que tinha uma personagem chamada Jade, e ela tinha um cabelo mega gigantesco e fazia aquelas danças do ventre, eu acho. A gente colocava panos na cabeça, porque nossos cabelos eram curtos, para dizer que nós tínhamos cabelos compridos. E a gente tentava imitar. Mas, com certeza, não ficava igual. Eu acho, na realidade, que a gente tinha alguns parafusos a menos. Eu acho que a gente era biruta. Na verdade, a minha prima, eu acho que não é mais, assim. Mas eu continuo tendo alguns probleminhas, assim. Eu acho que eu ainda não achei os parafusos da minha cabeça que estavam faltando, né?